errei pra caralho, eu não sei... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre um caso muito polêmico. O caso de hoje é sobre Monark, um dos apresentadores dos estúdios Flow, e toda a polêmica envolvendo seu nome em questões e comentários que foram midiaticamente noticiados como expressões antissemitas ou racistas. Acontece que, recentemente, um dos apresentadores do conhecido e renomado Flow Podcast, um dos maiores podcasts brasileiros com grande abrangência e com milhões de seguidores, teve seu nome envolvido em uma grande polêmica. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Bruno Ayub, que é publicamente conhecido como Monark, um dos dois apresentadores emblemáticos do Flow Podcast, já tem um histórico grande de falas polêmicas em suas participações como comentarista nos episódios do Flow. Inclusive, seu nome foi publicamente noticiado em uma questão recente também envolvendo comentários racistas, o que causou o cancelamento da relação comercial entre o patrocinador iFood e o programa Flow. O comportamento comumente associado à irresponsabilidade de Monark já foi inclusive apontado cerca de 2 anos antes por um dos convidados do programa, na época, Rogério Skylab. A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Então, tudo que se fala aqui tem uma responsabilidade, sacou, cara? Tem uma responsabilidade. No evento mais recente, durante o episódio de número 545 do Flow Podcast, contando como convidados os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri, em determinado momento, a conversa geral seguiu a pauta sobre liberdade de expressão e todos começaram a discutir sobre o tema. Foi quando, nesse momento, Monark se pronunciou sobre o que ele entendia como liberdade de expressão. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o tinha que ter o partido Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela liberdade... E foi justamente esse trecho, esses comentários, que foram definidos publicamente como demonstrações antissemita explícitas e racismo. Após toda essa polêmica, Monark foi desligado dos estúdios Flow e inclusive não faz mais parte do quadro societário dos estúdios Flow, conforme divulgado por Igor, que até então era um dos sócios majoritários do projeto Flow Podcast. Após toda essa polêmica, Monark ainda veio a público em suas redes sociais, especificamente no Twitter, com um pedido de desculpas. E é justamente sobre esse pedido que iremos tecer alguns comentários não verbais. Vale a pena lembrar que eu não estou aqui para fazer um julgamento moral, ético, da personalidade do Monark. Até mesmo porque as próprias falas do Monark, além de serem condenáveis, já estão sendo investigadas pela justiça. Então não há muito o que se falar sobre os comentários antissemitas e que assim foram compreendidos publicamente, midiaticamente, nas falas do Monark. Nosso objetivo nesse vídeo é observar o comportamento não verbal, as microexpressões faciais, os gestos, a entonação vocal para entender quais emoções o Monark pode ter demonstrado nesse vídeo e se elas se assemelham com o comportamento compreendido como o comportamento não verbal de vergonha e culpa. Esse vídeo também conta com a participação da perita facial Giovanna Menoncello, contribuiu com a codificação e a roteirização desse vídeo. Dito isso, vamos para a análise. Logo antes de começar, Monark umedece os lábios com a língua. Nesse momento nós temos um P6. O umedecimento labial está muito associado a sensações de ansiedade, justamente quando a pessoa vai tratar de algo difícil, uma situação difícil de ser comentada. É nesse momento que a gente pode sentir emoções como medo, e o medo, dentre várias outras reações corporais, pode acabar causando uma baixa atividade no sistema digestório. Você para de peristaltar e, em ocorrência disso, você pode acabar ficando com a boca seca, o que leva ao umedecimento labial, que é esse que a gente está vendo no Monark aí. Então são indicadores de início de muita ansiedade, o que já é esperado numa situação dessas. Galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo. Nesse momento a gente consegue ver, logo quando ele está dizendo que vai pedir desculpa,
queda da cabeça, a D54, juntamente com olhos fechados, não visualização, e compressão na região dos lábios, que é visto por muitos estudiosos como um comportamento de mutismo. Nesse contexto, podemos observar esse conjunto de comportamentos como um conjunto de comportamentos não verbais associado à vergonha, conforme descrito em Telling Lies por Paul Ekman. Fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Porque... Aqui a gente tem novamente uma queda da cabeça, juntamente com o agregador verbal, quando ele fala porque... Lembrando que o agregador verbal é uma ferramenta muito utilizada quando a gente quer ganhar mais tempo para pensar numa melhor resposta, e um aumento no volume vocal, o pitch vocal também fica mais agudo. Eu errei, a verdade porque... Mostra pra gente que ele tá procurando a melhor forma de explicar, né, de se explicar e pedir desculpas. Porque... Aqui novamente ele dá outra engolida em seco. Eu errei, a verdade é essa. Aí muita gente pode se perguntar, aparentemente aqui nesse momento, ele faz uma negação de cabeça. Eu errei, a verdade é essa. Eu errei, a verdade é essa. Será que ele estaria negando que ele errou em algum momento? Será que isso seria uma negação de cabeça? Negando mesmo? Ele não acha que errou? Ele não fez nada de errado? Bom, a gente consegue observar um sinal isolado. Eu errei, a verdade é essa. A gente consegue observar então um B1, que é o critério do PIN, não verbal, negação de cabeça. Tanto em Telling Lies, quanto no artigo Movement with Precise Meanings, quanto no livro A Linguagem das Emoções, a gente entende que alguns comportamentos podem ser vistos como incoerentes. É o caso da negação de cabeça. Em determinados contextos, a negação de cabeça pode sim estar associada a uma incongruência. Porém, nesse momento nós temos um sinal isolado, nós não temos nenhum sinal que corrobore essa negação de cabeça. E se você observar também o comportamento na linha de base do Monark, quando ele vai fazer afirmações de coisas que ele tem convicção, tanto nos programas quanto nos stories, você já pode observar que o Monark tem esse comportamento na linha de base de fazer uma negação de cabeça quando está afirmando algo com convicção. Mas eu entendo, eu mudei muito o meu comportamento perante o Twitter. Tipo, eu nunca mais respondo ninguém no Twitter. Então podemos dizer que esse sinal aqui não passa de um sinal da sua linha de base. Eu errei, a verdade é essa. Eu errei, a verdade é essa. Logo após dizer que errou e que a verdade é essa, nós vemos então uma inspirada funda no mesmo momento que ele contrai o AU20 mais a AU25, uma microexpressão de medo. Eu tava muito bêbado. Novamente o padrão da linha de base dele. E eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo. Bom, aqui a gente tem algo interessante. Se você pega a disciplina que se debruça a estudar a análise de conteúdo da mensagem, que inclusive é um dos canais do protocolo Scans, conseguimos supor um entendimento das mensagens dele, do que ele acredita por trás das palavras. Então perceba que inicialmente o Monark não diz que a ideia que ele ia defender era uma ideia errada. E eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo. E a ideia dele, como todos já sabem, era a ideia de ter um partido de forma legalizada, como ele alega, né, no episódio, que acontece nos Estados Unidos e de fato acontece mesmo. O que ele diz é que a forma que ele apresentou a ideia que foi algo errado. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado. Ou seja, ele disse que defendeu a ideia de um jeito burro e que estava bêbado. O que a gente pode interpretar pela análise de conteúdo da mensagem e supor nesse momento é que provavelmente ele não julgue que a ideia que foi apresentar era uma ideia ruim. Até porque ele não tece, ele não expressa verbalmente nenhuma crítica à ideia em si, mas sim que talvez ele acredite apenas que o erro em si teria sido falar da ideia bêbado e de uma forma, nas palavras dele, burra. Como eu disse, não vou fazer julgamento moral do Monark, nem nada do gênero, e também não estou afirmando aqui que estou lendo a mente dele e sei que na verdade ele não se arrependeu da ideia, mas sim de ter sido pego e perdido o emprego. O que eu estou dizendo é que me baseando em sistemas de análises, como por exemplo a CBCA, Criteria Based Analysis, e o protocolo Scans, é possível supor nesse momento que o Monark não apresenta sensações negativas em relação à ideia de ter um partido na lista. Pelo menos não é isso que ele apresenta de negativo e muito menos se arrepende de ponderar sobre essa ideia. O arrependimento, conforme visto na análise da mensagem aqui no contexto verbalizado, é sobre a forma que ele falou, nas palavras do próprio, de uma maneira burra e porque estava bêbado. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado. Então podemos entender que talvez o pedido de desculpas dele esteja associado à forma que ele falou e não à ideia que ele conjecturou. E lembrando que isso aqui é apenas uma análise não verbal e não um julgamento e muito menos eu sou juiz de nada. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica
Quando ele vai falar da comunidade judaica, além dele gaguejar, a gente consegue ver uma inspirada funda, Judaica, uma microexpressão de medo, outra microexpressão de medo, ambas pela contração do A20, e... seguida de uma inspirada funda, seguida de um agregador verbal e pensando no que vai falar. Nesse momento também, quando ele está pensando, nós conseguimos observar uma microexpressão de medo, pelo A20, mais 5. Novamente ele apresenta o AD54, queda da cabeça, que também, além de ser explicado em Telling Lies, também é falado no livro Lie Spotting, de Pamela Maier, como um sinal muito comum associado à vergonha e culpa. Porra, eu peço perdão. Nesse momento, quando ele fala que vai pedir perdão, a gente vê no canto dos lábios dele uma contração, gerando uma assimetria na linha da boca. No canto esquerdo da boca dele, nós conseguimos ver um excesso de contração, o que seria uma microexpressão de desprezo. Pelo contexto da mensagem, pela postura não verbal, a gente poderia intuir que essa microexpressão de desprezo seria uma sensação de desprezo autoprojetado, que é quando eu julgo um ato, uma conduta, ou uma ideia, algo que eu pratiquei, que eu pensei ou que eu fiz, como algo reprovável, seria o desprezo autoprojetado. É comentado um pouco mais sobre isso em What the Face Reviews e novamente em Linguagem das Emoções. Eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Algo que é interessante notar é que o Monark usa muitos pronomes pessoais. Eu peço perdão, eu estava bêbado, a minha insensibilidade, eu falei besteira, eu fui burro. Ou seja, quando a gente usa muitos pronomes pessoais e novamente pegando a Criteria Based Content Analysis como referência, podemos interpretar que a mensagem está sendo verbalizada com mais convicção. Quando eu tendo a acreditar mais que eu fiz algo de errado, que eu cometi um erro, há um aumento na pronúncia de pronomes pessoais. O oposto ocorre quando a gente tenta manipular a situação e a gente não sente no fundo que errou, utilizando então termos de afastamento verbal, como houve uma situação, houve uma consequência, aconteceram coisas ruins. E aqui no Monark a gente vê o oposto, ele usa bastante os pronomes pessoais. Eu fiz burrada, eu tava bêbado, minha insensibilidade e por aí vai. Ou você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa ansiosa? Você tem maus hábitos que já tentou perder, mas não consegue até hoje? Talvez seja porque você está usando o pensamento automático e não o seu pensamento crítico, o seu pensamento lógico. Se você quer aprender mais e conseguir usar o seu pensamento lógico, avaliar situações com mais clareza, usando exemplos de Sherlock Holmes, eu te convido para participar do evento gratuito Dominando a Lógica Sherlockiana. É simples, basta clicar no link aqui da descrição que você vai participar gratuitamente de um evento para aprender a dominar mais o seu pensamento crítico, a sua lógica e conseguir controlar mais os seus impulsos. Venha participar agora do evento Dominando a Lógica Sherlockiana, tá certo? Continua o vídeo aí. Mas eu quero saber a opinião da perita Giovanna Menoncello. O que você analisou no seu trecho aí, Gil? E aí, Vitor? Bom, nesse próximo trecho, a gente consegue observar que a linguagem verbal utilizada pelo Monark é uma linguagem típica de afastamento. Ele fala, dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, em vez de falar diretamente, dá a entender que eu tô defendendo Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Esse tipo de linguagem, ele é muito utilizado como uma tentativa de não vincular a imagem da pessoa à situação que aconteceu. Percebam que em nenhum momento ele cita explicitamente o assunto principal dessa polêmica, que é o nazismo. Isso poderia ser visto como uma tentativa de não vincular a imagem dele a esse tema durante o discurso. Nesse momento seguinte em que ele fala que errou, Errei pra c... vemos uma expressão de desprezo, caracterizada pela contração unilateral das AUs 12 mais 14. Além disso, ele fica com a cabeça baixa e temos também uma não visualização. Esses comportamentos são comumente associados à vergonha. Por mais que a vergonha não tenha uma expressão universal, comportamentos como a não visualização, a mão cobrindo o rosto e a cabeça baixa podem ser associados a esse sentimento. Nesse próximo trecho, antes dele pedir compreensão, Eu não sei... vemos uma inspirada funda, Eu não sei... seguida de uma expressão de medo, perceptível pelas AUs 5 mais 20. E posteriormente, temos uma elevação no pitch vocal, Peço compreensão aí de vocês mesmo. o que é muito comum durante a expressão de medo e ocorre por conta da tensão nas pregas vocais. E peço... Aqui vemos uma expressão bem sutil de desprezo, e nesse momento vemos novamente aquele comportamento associado à vergonha, cabeça baixa e não visualização. Nesse momento em que ele vai falar dos representantes da comunidade judaica, E eu convido inclusive os maiores representantes
nós vemos novamente uma expressão de medo, caracterizada pelas AUs 5 e 20. E por fim, vemos mais uma vez o afastamento verbal. Ele fala, para me explicarem mais sobre toda a história, em vez de falar, para me explicarem mais sobre o... Para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. Bom, pessoal, a conclusão que a gente tem então é que o monarca apresenta um comportamento majoritariamente de medo quando faz esse pedido de desculpas. Ele apresenta também traços não verbais de vergonha e culpa, e na análise da mensagem verbalizada, observamos supostamente um foco na forma que ele apresentou a ideia e não na ideia problemática em si. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!